Olá, amigos da Construção Latino-Americana. Mais uma entrevista em vídeo aqui durante a pandemia do Covid-19. Eu trago aqui para vocês hoje o Gustavo Faria, que é presidente regional da Terex na América do Sul e gerente geral da Dini, marca de plataformas elevatórias, né? Que todo mundo conhece, são muito populares, são as plataformas azuis, que tem uma participação muito significativa aqui no mercado da América do Sul. Eu convidei o Gustavo Faria para conversar hoje aqui com a gente a respeito dos impactos, né, que a pandemia está tendo no negócio de plataformas, na Dini, dentro do mercado sul-americano, que ele domina muito bem, e também comentar um pouco sobre as perspectivas de futuro. Gustavo, obrigado, bem-vindo. Já te caminho a primeira pergunta. Qual foi o impacto que vocês, como Dini, sentiram, né, nessa questão da pandemia, tanto no contexto brasileiro em particular, como na América do Sul em geral? Bom dia, Fausto. Antes de mais nada, queria agradecer a oportunidade. Sempre um prazer estar conversando contigo e passando um pouco de informação aí para o mercado. Obviamente, o nosso mercado ele é relacionado diretamente com a construção, principalmente construção de infraestrutura, que é o que absorve a maior parte dos equipamentos, e é um segmento que vem já desde 2015 bastante afetado. E agora a gente estava começando a ver que a coisa ia caminhar. Desde 2018 o mercado começou a voltar, 2019, 2020 a gente viu que estava ganhando força, né? Janeiro e fevereiro foram meses bastante interessantes e tivemos essa situação. Como a gente trabalha com o nosso principal mercado são as locadoras de máquinas, é um mercado que ele tem um pulmão, né? As locadoras estão abastecidas e quando tem uma retração de mercado, a indústria sofre muito, nós sofremos muito, porque ainda existe uma disponibilidade de máquinas no mercado, mas essas locadoras param de comprar, então a gente sente bastante e é imediato. Então, já final de março, começo de abril, a gente já sentiu aí uma queda muito grande, né, de vendas, mas continuamos ainda com suporte. Então, a nossa reação é basicamente o que o mercado todo teve, né? A gente foi para home office, o time todo administrativo, o time comercial e de serviços. As viagens foram paradas, né? Não se pode viajar. Agora, a parte de recebimento de máquinas em Vitória e peças, essas operações continuam. Obviamente, seguindo todas as regras, né, todos os padrões aí de distanciamento, uso de máscaras, álcool gel, sanitização dos espaços, né? Essas operações continuam. Nos outros países, a mesma coisa. A gente não tem operação, né? Só a parte comercial, que já trabalha de home office, então mudou praticamente pouco. O que não tem são as viagens, e aí, como fala, suplantar isso, a gente tem feito muito contato com os clientes por mecanismos como esse, né? De videoconferência, que acredito que agora vai ser uma tendência, né? Isso é uma ferramenta que substitui bastante a reunião presencial e deixa até as conversas mais objetivas. Então, uma reação muito rápida da indústria e que nos afetou bastante. Como é que você sentiu isso entre os seus clientes? Assim, você tem recebido informação de locadoras que reclamam também da perda de demanda deles, né, dos usuários finais, para os quais eles alugam a sua máquina? Bastante. Os locadores, eles, vamos falar assim, várias obras ou operações que estavam com as máquinas, né, inclusive operações em indústrias, algumas foram canceladas, Fausto. Então, as máquinas são devolvidas, né? Contratos de longo prazo que são congelados. Fala assim, olha, esse mês e o próximo a gente não vai usar máquina, não quero pagar a mensalidade. Então, tem uma retração da utilização do equipamento, né? Que via de regra, a utilização física dessas máquinas gira em torno de 70%, 75% da disponibilidade, né? Isso caiu abruptamente, assim, em questão de semanas, para 50%, em algumas locadoras até menos, dependendo dos nichos que essas locadoras estão focadas, né? Então teve bastante devolução.
E aí, obviamente, o que eles sentem bastante e reclamam muito é que quando tem essa queda de mercado, algumas locadoras ainda querem manter uma taxa elevada de utilização física e acabam abaixando o preço da locação. E isso é uma coisa bastante ruim, eu acho que para o mercado todo. Naturalmente acontece, mas ela é maléfica no médio e longo prazo. Então, essa é que é a maior reclamação das locadoras, né? O tempo de utilização das máquinas e o rental rate, né? Que é o valor de locação dos equipamentos. Gustavo, em relação ao setor de plataformas aqui na América do Sul como um todo, ele é um setor de representação comercial, importação e apoio, né? São basicamente operações comerciais, né? Nesse sentido, essa questão logística que deu esse problema todo no mundo, né? As cadeias de suprimento que foram destroçadas, né? Estão aí totalmente desorganizadas, né? Isso afetou o seu negócio? Afetou, eu vou dizer sim e não. Hum. Obviamente, a gente tem máquinas que vêm da fábrica na China, a gente tem fábricas na China, Itália, Estados Unidos. A fábrica da China foi a primeira a ser afetada. E aí a produção foi parada, então a gente teve algum atraso de máquinas para vir para cá. É, hoje as fábricas americanas e italianas é que estão paradas e a da China recomeçando. Então, o fato de estar em alguns lugares do mundo, enquanto uma fábrica para, a outra pode fornecer equipamentos. Então, eu não senti tanto, mas, por outro lado, o mercado, a demanda caiu também. Então, ao mesmo tempo que essa parte de fornecimento, né, foi afetada, o mercado também esfriou. Então, isso não é uma coisa que afetou muito o negócio. E peças a gente continuou trazendo, Fausto. Aí era muito marítimo, a gente foi um pouco mais para aéreo para fazer um reforço do nosso estoque, porque a gente sabia que o aéreo ia cair. Aí hoje a gente usa bastante marítimo, mas ainda tem uma parte aérea. Então peças não afetou tanto. O que afetou mais máquinas, mas aí como teve esse esfriamento do mercado, não é isso que afeta o negócio. Não sei se eu respondi o que você Não, está. eu acho que sim, deu uma boa visualização. Agora, isso me faz pensar que, então, as capacidades que vocês têm de atender clientes que têm máquina, né, e precisam de manutenção, então, estão razoavelmente bem mantidas, correto? Estão. Peças continua, e a gente continua até. Caiu um pouco a venda, mas não tanto como máquinas, né? Isso significa que as locadoras estão dando manutenção nas máquinas. E todo o nosso time de serviço, Fausto, isso aí é uma coisa, até comento com o time, sem saber, né, sem ter realmente uma visão de que um dia a gente iria para um modo remoto tão forte, a gente já vinha se estruturando para isso. Então, toda a Aham. nossa parte de infraestrutura de TI já dava suporte para esse tipo de operação. E todo o nosso time de serviços hoje consegue atender nossos clientes através de videoconferência, né? Uhum. Inclusive, dar apoio em conserto de máquinas, em manutenção de máquinas, aplicação de peças remotamente. Bacana. Falando sobre isso um pouquinho mais, assim, vamos estender esse tema um pouquinho. Você acredita que o negócio de plataforma, bom, aqui no Brasil, na América do Sul, ele é um negócio de locação, de certa maneira reproduz o padrão, né? Ele na Europa e nos Estados Unidos também é um negócio de locação, né? Sim. Você acredita que esse marco histórico que nós estamos vivendo, isso pode modificar, digitalizar totalmente a operação de alguma maneira, ou levar para um nível de digitalização assim muito alto a questão da venda, da locação, da procura, esses sistemas novos, me refiro a isso, né? Esses sistemas de juntar o ofertante com o demandante através de um aplicativo e estabelecer disputas de preço por aplicativo. Você acredita nessas coisas para o mercado de plataformas, Gustavo? Acredito. Eu acho que isso já é alguma coisa que vem acontecendo e em vários setores, né, Fausto? A gente vê até a questão de logística hoje. Você faz compra de casa sem medo, né? Para uma onda que estava vindo, isso tudo acelerou. Eu acho que o mercado de plataformas vai, sim, passar por essa parte de digitalização, né? Não só plataformas como locação de máquinas e equipamentos.
Uma ferramenta que eu acho que vai contribuir muito em acelerar isso, né? Essa pandemia está já forçando as empresas a se organizar para ter uma comunicação digital com o cliente, né? Mas a questão da telemetria, que está vindo forte, a gente, inclusive, está se preparando já para 2021, já ter toda a parte de telemetria disponível para o mercado brasileiro, e que vai ter um controle total sobre a frota, né? Onde essa máquina está, se ela está operando, quem está operando, obviamente esse contato para ir lá ver a máquina, ele vai diminuir, vai ficar realmente digital. Eu acredito que Uhum. devemos caminhar assim bastante forte para isso. Entendi. E diante disso, assim, como é que você acha, Gustavo, que o mercado aqui do Brasil, mas também queria que você falasse um pouco dos demais países, né, da América do Sul, como você acha que o mercado de locação de plataformas vai sair dessa crise? Assim? Qual será o tempo de resposta? Qual será o ritmo de recuperação? Né? Como é que você está prevendo os próximos meses aí, depois que esse pior momento passar? Eu tenho dois cenários, Fausto. Como eu estava comentando, esse mercado ele vem sofrendo já uma demanda reprimida desde 2015. E a frota, tanto brasileira como dos outros países, que seguiram mais ou menos o mesmo ritmo, ela vem envelhecendo. Então, se você pegar a frota que foi construída no Brasil até 2013, que chega aí a 30 e poucas mil máquinas, e depois de 2015 até 2018, o que foi vendido de máquinas, assim, é muito pouco para ter uma renovação da frota, para ter uma continuidade de construção dessa frota. Então, essa demanda ela vem reprimida, estava começando a crescer e vem essa situação. Que eu acredito, eu uso a figura de uma mola, né? Essa mola estava sendo apertada, começou a ser solta e vem essa situação da pandemia aperta mais ainda essa mola. Então, a minha visão é de que quando liberar essa energia, deve ter uma demanda bastante forte, porque o conceito de utilização de plataformas aéreas ainda está sendo expandido, né? Em Claro. indústrias e outros tipos de construção. A adoção do sistema de plataformas aéreas ainda está em expansão, não é um mercado completamente maduro. O que vai direcionar essa velocidade de expansão é, obviamente, a resolução dessa situação e os investimentos que o governo pode fazer na parte de infraestrutura para acelerar o crescimento do país. Que, pelo que eu tenho visto, né, de declarações do ministro da Economia, que é bastante positivo. Eu vejo assim, um esforço muito grande, né, para fazer essa transformação e que pode ser bastante interessante. Realmente ter um retorno da nossa economia mais forte. Agora, tem vários outros agentes também que interferem, né? Então, pode ser uma retomada mais lenta. Então, tem dois cenários. Eu acho que 2021 pode ser já um ano muito forte, bem interessante. De toda maneira, vai ser mais forte do que 2020, obviamente. Ah, sim, claro. As previsões para 2020 aqui no Brasil já estão catastróficas, né? Coisas de menos 7%, alguns dizem, né? É complicado. Uma última pergunta, se você me permite, Gustavo, a respeito do câmbio, né? Nós tivemos uma desvalorização do real muito pesada, né? Nesse momento que nós gravamos aí, eu não tenho a cotação assim minuto a minuto, mas ontem tinha terminado a 5,70, chegou a bater 5,80 e pouco nos últimos dias. Para um setor que importa máquina, importa bens de capital, que já são bens caros e duráveis, né, e que também têm a necessidade de serem mantidos com peças, né, que também são caras, e tudo isso cotado em dólar, né? Como você vê que isso vai afetar daqui para diante, se é que o patamar do dólar no Brasil vai ficar nesse nível? Claro. Eu vejo que de todas as variáveis, Fausto, para o nosso negócio, o dólar, a variação cambial, né, é um dos fatores mais, não sei se a palavra perverso é a mais adequada aqui, mas é um dos que mais impacta na decisão de investimento dos nossos clientes.
porque o negócio ele é todo financeiro, né? Eu compro a máquina e vou alugar essa máquina. Então, o valor dessa compra, pelo valor que eu alugo, ele tem que fazer sentido para eu ter o retorno do meu capital investido. Então, se o valor da locação é X e a minha compra de uma hora para outra ficou 40% mais caro, eu não consigo passar isso para o mercado de locação, inviabiliza essa compra. E aí o cliente vai optar, talvez, ou por máquinas usadas, imagino que a gente possa ter aí um período de entrada, inclusive, de máquinas usadas no país, ou não vai comprar, vai aguardar até que a demanda seja maior do que a oferta, e aí sim possa se aumentar o valor da locação, para daí justificar a compra de uma nova. Por outro lado, a gente viu ontem, né, uma empresa anunciou uma possível vacina para o coronavírus. Você viu que o dólar já foi afetado imediatamente, né, de Sim. 5,90 e tal, já caiu para 5,70. Eu acredito que uma vez que tenha uma resposta mais firme, né, e uma comunicação mais concreta de que existe uma possibilidade de uma vacina ou até de um medicamento para o coronavírus, esse dólar tende a baixar. Eu acho que ainda tem muita especulação em cima disso. E, obviamente, os mercados internacionais, preço de petróleo, briga de China e Estados Unidos e tal, isso tudo força a moeda americana por um patamar mais alto. Mas eu acho que isso tudo acalmando um pouco, Fausto, esse dólar ele tende a baixar ainda. Eu acredito num dólar num patamar um pouco mais baixo. Ok, entendi. Com última pergunta, assim, para a gente realmente concluir, né, você se referiu ao período, né, da recessão brasileira, né, a recente, que foi gravíssima, e nesse período o setor de locação fez o que a gente chama de defleet, né? Vendeu muita plataforma das suas frotas, né, constituídas, de modo que o número total desceu de 30 mil para alguma coisa que eu não sei exatamente o que é, mas foi bastante menor, né? E não repôs, né? Só que agora nós estamos aí sob outro impacto muito forte, né? E, novamente, uma demanda por máquinas locadas, né, muito menor. Você vê a possibilidade de os locadores fazerem um novo defleet antes de adquirirem novos equipamentos? Pô, isso é uma coisa que a gente acabou debatendo um pouco para tentar entender, né, o que poderia acontecer. Eu não aposto mais em um defleet, até porque essa frota já tem uma idade bastante avançada. Eu acho que talvez até usar uma palavra forte aí, até um sucateamento de alguma parte dessa frota, que já não compensa mais você até fazer uma troca, né? Isso aí, obviamente, reduziria ainda um pouco a frota brasileira. Agora, eu acho que a resposta, esse deflite que houve, já teve um adequamento dessa frota bastante grande, Fausto. Eu não, e acredito que essa situação do coronavírus, ela é mais, ela é mais rápida do que o que a gente enfrentou nos últimos 4, 5 anos. Já 2021, eu acredito que tem uma retomada mais acelerada desse mercado. Então, eu não acredito num deflate, eu acredito que provavelmente um sucateamento aí de uma porcentagem pequena da frota existente e já a reposição de novos, ou reposição com usados, só que menos antigos. Estou falando dos usados aí de 3, 4 anos. Porque tanto o mercado americano e mercado europeu, esses sim vão sentir um baque mais forte e vão fazer um defleet, né? Ou uma troca acelerada, uma renovação acelerada de frota, e que essa sobra de máquinas usadas aí pode resultar numa venda aqui para nossa região, em todos os países da região, né? Perfeito. Então, Gustavo, queria te agradecer muito pela oportunidade de te entrevistar mais uma vez, agora nessa nova onda, né, de digitalização extremada, né, agora em vídeo, né, à distância, mas e deixar aberto para você fazer alguma consideração final, caso você queira. perfeito. Fausto, eu acho que é mais um desafio que a gente passa. Vejo esse mercado muito resiliente, tenho um otimismo muito grande de um retorno, tanto que a gente não mexeu em equipe. A gente está, obviamente, segurando alguns investimentos, crescimento, mas a equipe continua. A gente está mantendo todo o nível de capacidade, né, de comercial, técnica,
máquinas em estoque, inclusive, peças, né, em estoque, como sempre tivemos, apostando aí nessa retomada mais rápida. Eu acho que o Brasil é um dos únicos países que tem uma capacidade de uma retomada mais rápida, inclusive, do que as outras regiões. A gente está apostando nisso. E o time continua de home office, mas atendendo todo o mercado da América do Sul, com peças, máquinas, e vamos em frente. É mais um desafio que estamos passando. Perfeito. Então, com palavras de otimismo e palavras corajosas, o Gustavo Faria, que é presidente regional da Telex na América do Sul e gerente-geral da Gini, se despede aqui de nós e a gente agradece muito. A construção latino-americana é sempre um espaço aberto para as pessoas que são importantes, relevantes no setor, né, nas várias áreas, né, que nós cobrimos, se manifestem a respeito dos seus mercados, suas percepções, suas projeções. E com isso a gente agradece a você, nosso espectador, mais uma vez, que nos prestigia aí de dar audiência para essa entrevista agora com o Gustavo Faria. Muito obrigado, pessoal, e até uma próxima.